Portugal, um país onde as pessoas esperam 6 meses por uma consulta, onde há idosos a escolher entre comprar pão ou comprar medicamentos, onde pais desesperam por uma vaga numa creche. E no meio disto tudo, milhões saem dos nossos impostos para uma guerra que não é nossa. Para tanques, mísseis, ajudas militares, reconstruções futuras. Enquanto cá dentro não há dinheiro para preparar o telhado de um hospital. Meu Deus, ao ponto que Portugal chegou. Mas ninguém nos perguntou, ninguém bateu aqui à nossa porta a dizer: olhe, vamos mandar 600 milhões para a Ucrânia, está de acordo? Ninguém vem perguntar à tua casa. Não, a decisão foi tomada por cima. E nós, os de sempre, pagamos por baixo. Dizem que é uma guerra pela liberdade, mas na Ucrânia proibiram partidos, fecharam canais de televisão, perseguiram jornalistas. Curioso o conceito de liberdade, não achas? E atenção, não estou a defender a Rússia. Isso é um truque fácil de quem não quer pensar. Eu defendo o povo ucraniano, o povo português e todos os povos que sofrem às custas dos negócios da guerra. Porque a verdade é que, enquanto os políticos trocam apertos de mão e as empresas de armamento batem recordes de luxo, tu ficas com a conta. Sim, tu. Tu ficas com a conta. Exatamente. Sim, tu. Sabes quantos partidos políticos foram proibidos na Ucrânia desde o início da guerra? Pergunto eu. 11. 11 partidos suspensos. Muitos deles simplesmente por serem oposição. Não por atacarem o país, não por ameaçarem a democracia, mas porque não estavam de acordo com o poder. Isto para ti soa a liberdade. A mim não me soa a liberdade. Liberdade é aceitar só um lado da história. Quando nos dizem que a Ucrânia está a lutar pela democracia, temos de perguntar: qual democracia? A que silencia os partidos? A que controla a televisão nacional num único canal estatal? A que acusa de traição qualquer jornalista que ouça fazer perguntas difíceis? A imprensa lá dentro deixou de ser imprensa. Passou a ser departamento de propaganda. E cá fora, aqui fazem o mesmo. Se questionas alguma coisa, és pró-Putin. És um monstro, um vendido, um traidor. Mas quem grita liberdade de expressão para defender drag queens nos infantários, cala-se quando o jornalista é preso por fazer uma pergunta sobre armamento. Sabes o que isso me diz? Que a liberdade deles é só para os deles. Para ti, só se obedeceres. Só obedeceres como deve ser, está tudo bem para ti. Há pessoas nas redes sociais a serem canceladas, com vídeos de opinião. Censura nunca é boa. Mesmo que venha embrulhada com a bandeira da NATO. E mesmo que tu aches que a Rússia está errada e não podes aceitar que a tua liberdade de pensamento desapareça só porque é pela causa certa. Porque hoje se censura por causa da Ucrânia, amanhã censura por causa do clima. Depois por causa do género. Depois calam-te. Porque sim. A liberdade não é um luxo. Não sejas ingênuo. A liberdade morre sempre aos poucos e começa a morrer quando tu te calas, por medo de ser mal interpretado. A Ucrânia pode estar a lutar por território, mas nós estamos a perder valores. O dinheiro de Portugal, quem está a lucrar o impacto no nosso povo? A guerra não é tua, mas és tu que pagas. A liberdade que eles defendem, mas não tens. Sabes o que é mais estranho nisto tudo? É que dizem que estão a defender a democracia e proíbem partidos.
Dizem que estão a lutar pela liberdade e censuram jornalistas. E nós pagamos a guerra, mas não podemos fazer nada. Mas não podemos fazer perguntas sobre ela. Se criticas, és pró-Rússia. Se questiona, és extremista. Se mostras os dois lados, és perigoso. Sério, estamos a financiar um país que proíbe partidos políticos, silencia jornalistas e decide sozinho quem pode ou não ser cidadão. E ainda nos dizem que isto é para defender a democracia? Meus amigos, está tudo muito mal explicado. Não me venhas com moralismos quando nem a liberdade tens para discordar. Esta guerra pode não ser tua, mas estás a pagá-la com os teus impostos, com a tua liberdade de expressão e com a tua dignidade. E tu? Ainda podes falar? Diz-me nos comentários se ainda podes falar. Pergunto uma coisa, quem lucra com a tua miséria? Análise ao negócio por trás da guerra, com nomes de empresas, lucros, política e consequências para os portugueses. Sabes o que me irrita? É quem que acha que se tu questionas esta guerra és automaticamente pró-Putin. Não. Eu sou pró-Portugal. Eu sou pró-família. Eu sou pró-povo que trabalha e não tem voz. O que sou eu é contra gastar milhões em tanques, quando o hospital da minha terra nem pediatra tem ao fim de semana. Sou contra darmos 600 milhões à Ucrânia e depois vermos idosos portugueses a escolher entre comer ou comprar medicamentos. Sou contra ajudar a reconstruir Kiev, quando o interior de Portugal continua a cair aos bocados, com aldeias ao abandono e escolas a fechar. E não me venham dizer que é por solidariedade. Solidariedade é o que o povo português já tem a mais e recebe a menos. O que me assusta é que hoje em dia fazer perguntas tornou-se um crime. Não se pode perguntar onde está o dinheiro. Não se pode perguntar quem lucra. Não se pode perguntar se esta guerra vai acabar ou se alguém quer mesmo que acabe. Porque a verdade é esta. Há quem esteja a lucrar com cada dia que a guerra continua. E não és tu, não sou eu, nem são os ucranianos, nem os russos. São as grandes empresas de armamento, os fundos que já estão preparados para reconstruções e os políticos que precisam de guerras para esconder o caos que criaram em casa. A guerra não é só liberdade, não é só democracia. É sobre controlo, sobre dinheiro, é sobre poder. E tu estás a pagar isto tudo. E se esta guerra nunca acabar? Já pensaste nisso? E se esta guerra nunca tiver sido para acabar? E se a paz nunca tiver sido o plano? Cada mês de guerra são mais encomendas de armas, mais contratos de reconstrução, mais reuniões da NATO e menos perguntas nos jornais. A guerra é perfeita, não tem oposição, não tem escrutínio e dá lucro, muito lucro. Enquanto isso, dizem-nos para apoiar, para doar, para enviar, para calar. E se tu falas, és extremista. És contra o lado certo da história. És mau cidadão. Mas eu pergunto, onde está o plano para a paz? Onde estão os líderes sentados à mesa? Onde estão os acordos, as tréguas, a diplomacia? Não estão. Porque enquanto houver tiros, há financiamento. Enquanto houver mortos, há manchetes. E se esta guerra continuar durante mais 5 anos, 10 anos, vais continuar a pagar? Vais continuar a aceitar? Quantos portugueses ainda vão sacrificar o seu futuro para financiar um conflito onde ninguém te pediu opinião? Tu não votaste nesta guerra, tu não aprovaste estes milhões, tu nem sequer tens direito a dizer que estás contra. Mas tens o direito de pensar, tens direito a perguntar, tens direito a saber o que estão a fazer com o teu país, enquanto olhas para o outro lado. Vivemos num mundo onde a verdade depende do lado em que estás. Num mundo
onde o morto na Ucrânia vale 1 milhão de partilhas e o morto no Lemene, nenhuma linha. Vivemos num tempo em que se fala de liberdade, mas se cala quem pensa diferente. Em que se diz democracia, mas se censura quem questiona a guerra. Vivemos num mundo onde os bons não são ouvidos e os maus estão nos palácios, onde quem trabalha é humilhado e quem manda nunca paga nada. E tu foste ensinado a confiar, a acreditar, a seguir. Mas já olhaste bem à tua volta? O preço da gasolina, as filas no centro de saúde, as casas que já não consegues pagar. E mesmo assim, eles dizem que tens de dar mais, que o teu dever que é pela paz. Pela paz? Mas onde está a paz? Vês paz na televisão? Vês paz na rua? Vês paz na tua conta bancária? O que vês é um povo cansado, silenciado, empobrecido. Enquanto tu lutas para pôr comida na mesa, eles brindam com champanhe em cimeiras internacionais. Este mundo não está em guerra por necessidade, está em guerra por interesse. E nós somos só o preço a pagar. Portugal não está em guerra, mas sente a guerra todos os dias. Na conta da luz, no preço do pão, no silêncio da televisão, na vergonha dos que ainda acreditam no futuro. Pagamos milhões para uma guerra que não é nossa, enquanto há portugueses sem casa, sem médico, sem esperança. Pagamos tanques, mas não temos dinheiro para camas nos hospitais. Acolhemos milhares, mas não há vagas nas escolas para os nossos filhos. E tudo isto em nome de quê? Da paz, da democracia, dos direitos humanos? Então, por que é que se cala o povo português? Por que é que se censuram opiniões? Por que é que quem faz perguntas é insultado? Tu não és radical por questionar. Tu não és extremista por querer saber a verdade. Tu não és mau português por querer dinheiro do teu país sirva primeiro o teu povo. Os nossos avós lutaram por uma pátria livre, trabalharam no campo, deram corpo à imigração. E ensinaram-nos sempre uma coisa: Portugal primeiro, sempre. Mas hoje, Portugal está de joelhos, a vender-se por tostões, a obedecer a quem manda lá fora. E nós calamos, aceitamos, engolimos. É tempo de abrir os olhos, de fazer perguntas, de recusar esta hipocrisia disfarçada de solidariedade. Porque caridade começa em casa e Portugal é a nossa casa. Esta guerra não é tua, mas tu estás a pagá-la. E está na hora de dizer: Portugal não é colónia de ninguém. Portugal é soberano, é digno, é livre e vai voltar a levantar-se. Um abraço deste vosso camarada patriota Rui Carlota. Vejo-os no próximo vídeo. Subscrevam o meu canal. Um abraço.